Hoje, 13 de setembro, é o Dia Mundial da Sepse, ou infecção generalizada, como é popularmente conhecida. A doença é séria, faz uma vítima por segundo, tem taxa de mortalidade de mais de 50% e chega a ser mais fatal que o câncer ou o infarto. No quadro Saúde em Dia de hoje, vamos falar sobre esse problema e também os seus sintomas. Por isso, vamos conversar ao vivo com o médico infectologista Luciano Corrêa. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Para que nós possamos estar esclarecendo um pouco mais dessa doença, que ainda tem uma elevada mortalidade na população, principalmente pelo seu subdiagnóstico. Por que existe esse subdiagnóstico? As pessoas confundem a sepse com outras doenças? Exatamente. É difícil você caracterizar, né, sinais e sintomas de gravidade de uma infecção. Então, existe o termo popular, né, que é a virose. Muitas vezes o indivíduo ele tem uma doença de base, como um câncer, como um diabetes, como um HIV. Na vigência de um quadro de febre, de confusão mental, de queda de pressão, ele interpreta aquilo ali como um sintoma normal. E muitas das vezes isso aí já é um sinal de alerta de um fator de complicador da doença. E ao se deparar com essa gravidade, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é tardio, o que contribui em muito para o risco de óbito. Mas aí como que a gente separa os sintomas da sepse, dessa infecção generalizada, dos sintomas de outras doenças? Primeiro é triar aquela população de risco, né? Hoje o perfil da população mudou bastante, nós nos deparamos cada vez mais com pacientes imunossuprimidos e, na vigência de uma suspeita de infecção, tem que se atentar para sinais de aceleramento no coração, febre persistente, queda de pressão, alteração do nível de consciência e, na vigência desses sintomas, procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, porque quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor o prognóstico. Há causas da sepse? O que leva a pessoa a ter sepse? Geralmente, a sepse ela surge como uma complicação de uma infecção, que pode ser uma pneumonia, uma infecção urinária, uma infecção de pele, uma sinusite. Recentemente nós tivemos aí a emergência e a iminência do H1N1, que funciona como fator complicador. Quer dizer, uma doença que foi maltratada ou mal curada pode ser transformada em sepse. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma tendência, a população de modo geral e os próprios profissionais de saúde, tem uma tendência de não valorizar complicações infecciosas. E aí ocorre o subdiagnóstico e o subtratamento, com o uso inadequado de antibióticos, o que gera um agravamento da infecção, que muitas vezes pode ser simples até. Quer dizer que a sepse tem tratamento e tem cura? Tem tratamento, tem cura. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor o prognóstico. Como que se faz esse diagnóstico? Com exames laboratoriais? O primeiro passo é o diagnóstico clínico. Se atentar para sintomas diferentes que o organismo esteja apresentando. A partir desse momento, procurar o serviço de saúde para que, com exames laboratoriais complementares, possa ser feito o diagnóstico. Quando o senhor fala desse diagnóstico já na observação do profissional médico, qual é o especialista ou qualquer médico pode diagnosticar a sepse? A porta de entrada da sepse geralmente é o pronto atendimento, o pronto atendimento dos hospitais. Então, a partir do momento que o paciente chega com sinais de alarme, as equipes médicas têm sido treinadas para fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento que é feito ainda na emergência e, a depender da gravidade, esse paciente é removido para a unidade de terapia intensiva. Existe uma faixa etária específica para o paciente ter sepse ou qualquer pessoa pode ter? A sepse não é um problema do infectologista ou do intensivista. A sepse é um problema de todas as especialidades médicas, desde de um recém-nascido neonatal precoce até um idoso geriátrico, podendo passar por mulheres, por gestantes, por adultos jovens e principalmente por aqueles indivíduos que já têm uma doença de base estrutural. Quando o senhor fala de doença de base estrutural, eu lembro muito daquelas doenças crônicas. Quer dizer, se a pessoa também tem alguma infecção que nunca sara, nunca cura, pode ser sepse? Pode ser um fator de risco, né? Então hoje, como eu havia comentado previamente, nós nos separamos com um grande grupo populacional que vive sob situação de risco, como as doenças reumáticas, as doenças oncológicas, as doenças hepáticas. Esse indivíduo ele já tem uma imunidade baixa de base. Na hora que ele adquire um processo infeccioso, o risco de complicar é muito maior. E aí, na vigência de complicação, se houver uma demora, com certeza haverá um sofrimento dos órgãos internos, o que contribuirá de maneira direta para um desfecho ruim, na maioria das vezes, uma mortalidade.
Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima Eu oportunidade. que agradeço.